Graças e paz, meus irmãos. Nós estamos gravando esse vídeo tentando resgatar um pouco da nossa reflexão do último domingo, no dia 14, onde não conseguimos fazer a transmissão online. Bom, no domingo nós conversamos e refletimos sobre algumas questões no livro de Efésios. Então você pode pegar a sua Bíblia, abra no primeiro capítulo de Efésios e vamos fazer as leituras iniciais. Conseguiu encontrar? Então vamos fazer a leitura inicial a partir do capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Bom, você já deve ter percebido que, na atualidade, devido à nossa situação pandêmica, muito de nossas reflexões orbitam em torno desse tema. Pretendo fazer um pouco diferente hoje. Não no sentido de falar que essa situação não é grave, mas no sentido de aproveitarmos este período que nós temos, onde muitas pessoas precisam ficar em casa para refletir sobre o que realmente é a vida cristã. Nós podemos perceber que a carta de Paulo aos Efésios é uma carta profundamente eclesiológica. Essa carta fala a respeito da vida da igreja. Mas o mais impressionante nesse texto é que logo no início ele efetua a sua fala a pessoas, a indivíduos, pessoas como eu e como você. Por isso ele diz que ele é missionário, ele é enviado, ele é um apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dele, mas pela vontade de Deus. E a fala dele é direcionada a esses irmãos que estão na cidade de Éfeso, aos quais ele chama de santos e fiéis. Nesse sentido, seria interessante nós lembrarmos de alguns textos produzidos ainda no início da Reforma Protestante. Textos produzidos no sentido de edificar a vida daqueles irmãos que estavam passando ainda por um período de transição, ao qual historicamente nós chamamos de Reforma Protestante. Ainda em 1563, um grupo de teólogos da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, produziram o que nos é conhecido como o Catecismo de Heidelberg. E a primeira pergunta desse catecismo que eles perceberam que os irmãos deveriam piedosamente absorver diz respeito a uma consciência que nós precisamos ter como cristãos. Esta consciência se desenvolve a partir da resposta que é dada à primeira pergunta desse catecismo. A primeira pergunta desse catecismo gira em torno da nossa realidade em Cristo Jesus, que se vincula profundamente e estreitamente com essa fala de Paulo aos Efésios. Ele se dirige aos irmãos de Éfeso como santos e fiéis. E a primeira pergunta do catecismo diz: qual é o seu único consolo na vida e na morte? Santidade e fidelidade, vida e morte. Santidade porque somos separados, fiéis porque reconhecemos quem somos e quem Deus é e agimos com fidelidade, agimos com fé. Mas essa pergunta não se cala ainda nos dias atuais. Possivelmente devemos fazê-la todas as manhãs. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? O que você responderia
se alguém chegasse para você e fizesse essa pergunta? O que você responderia? Muitos cristãos na atualidade têm medo da morte. Mas com certeza muitos também têm medo da vida. Essa resposta é dada a ambas pessoas, aquelas que têm medo da morte e as que têm medo da vida. A resposta é que eu não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. E essa fala, essa proposição está em conformidade com o texto bíblico. Abra em Romanos 14, versos 7 a 9, e você perceberá essa resposta diante dos seus olhos. Para justificar esse tipo de resposta, poderíamos dizer que ele pagou completamente os meus pecados com seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para, de agora em diante, viver para Ele. Mais uma vez, esta proposição, esta afirmação ecoa no texto de Paulo aos Efésios. Aqueles que são santos e fiéis, naquela cidade, profundamente cosmopolita, religiosa, multicultural, naquela cidade, com este amplo espectro de cosmovisões, Deus tinha separado um grupo de pessoas que são santas e fiéis, mas pessoas que se reconheceram pecadores, salvos pela graça. E a única resposta para esse tipo de encontro, a única resposta para esse tipo de consciência bíblica que nós encontramos nas Escrituras é: eu vivo para Ele. Então, nesse sentido, o que nós refletimos no domingo foi que há uma tese que nós podemos afirmar, que a vida humana é uma série de proclamações. Basta nos atentarmos às Escrituras Sagradas e logo no primeiro verso de Gênesis, capítulo 1, nós encontramos uma declaração, uma proclamação sublime. No princípio, criou Deus os céus e a terra. As Escrituras Sagradas iniciam-se com uma proclamação a respeito de Deus. Viver para Deus significa conhecê-lo. E conhecer ao Senhor significa buscá-lo a partir do que Ele revela sobre si, de sua autorrevelação. Ele não nos deixa inocentes porque Ele auto se revela. Nós podemos perceber esta afirmativa quando Paulo escreve aos irmãos da cidade de Roma. Porque se alguém, em algum lugar, em algum tempo, em algum momento, em alguma situação, pudesse questionar, falando que ninguém o havia informado, Paulo diz que eles são indesculpáveis, porque o que nós podemos conhecer a respeito de Deus, nós reconhecemos a partir de tudo que foi criado. Mas as Escrituras Sagradas não nos revelam apenas proclamações divinas. Nós podemos perceber nas Escrituras Sagradas proclamações humanas. Lembre-se da minha tese inicial. A nossa vida é vivida a partir de proclamações. Deus faz proclamações a respeito de si,
Mas o homem também, como nós podemos perceber na narrativa bíblica, faz proclamações a respeito de si. E o exemplo que nós podemos dar, o exemplo que podemos recorrer, é exatamente a situação da queda, a narrativa da queda da humanidade, ainda nos primeiros capítulos de Gênesis. Veja bem, Deus faz uma proclamação à humanidade. Você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao refletir sobre esta proclamação divina, o homem não se dá por satisfeito. Ele quer algo além da proclamação divina. Ele quer algo além da proclamação de Deus. E ele faz a sua proclamação ao tomar do fruto. Quando ele se reconhece, quando a sua autoconsciência modifica, ele se esconde. Ao se esconder, ele faz uma proclamação. Ao se perceber nu e preparar para si roupas de folhas de figueira, mais uma vez ele faz uma proclamação. A proclamação que está envolvida nessa ação possivelmente diz respeito a uma necessidade de resolver os seus próprios problemas. Mas a continuidade da narrativa mostra para nós que Deus também tem uma proclamação a respeito disso. Depois de todas as declarações de Deus a respeito dessa situação, ele prepara para o homem e para a mulher roupas de couro. Estas roupas proclamam algo. Se em um primeiro momento a ação humana de preparar para si roupas proclama uma autossuficiência, a ação divina, como uma proclamação em preparar roupas de couro para o ser humano, proclama que somente Deus pode resolver esse problema. Então, em muitas circunstâncias, situações que vivemos, muitas vezes nos escondemos. Estamos proclamando alguma coisa. Em contrapartida, Deus, ao nos buscar, proclama o seu amor. Todos esses exemplos servem para nos mostrar que tanto o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, efetua diversas proclamações pela eternidade, em nossas limitações, em nossa finitude, também vivemos uma vida de proclamação. Então, se fosse para nós pensarmos em um título para essa reflexão, nós poderíamos dar o seguinte título: As proclamações da vida humana, entre o ordinário e o extraordinário. Então, o que nós precisamos pensar é sobre essas três palavras: proclamação, ordinário e extraordinário. O que nós precisamos compreender é que se a vida humana é uma vida de proclamações contínuas dentro da realidade que nós vivemos, a vida cristã também expressa proclamações, mas a vida cristã tem o seu fundamento a partir do que nos é autorrevelado por Deus nas Escrituras. Então, essas proclamações precisam ser proclamações bíblicas. E essas proclamações bíblicas, elas precisam ser muito bem fundamentadas pelo que é ordinário, no sentido de ordem, não no sentido de algo comum e trivial, mas no sentido de ordenanças que nos são dadas por Deus. E ao pensarmos sobre essas ordenanças que são ordinárias, o significado, os princípios espirituais por trás de toda essa proclamação divina se tornam a nós extraordinários.
Nesse sentido, a palavra extraordinário diz respeito ao que Deus faz. E o nosso posicionamento de obediência aponta para algo ordinário, que, se bem compreendido e entendido em toda a sua proclamação, glorifica a Deus por todo o seu propósito eterno. E isso é extraordinário. Agora, nesse sentido, devemos nos lembrar também de uma palavra muito conhecida no nosso meio, que é o termo no grego para proclamação, que é o querigma. Percebe? O Evangelho é uma mensagem. O Evangelho é uma proclamação. É uma boa notícia a respeito do homem em relação a Deus. A proclamação que nós fazemos quando reconhecemos quem Jesus é, audivelmente, visivelmente, é uma proclamação a respeito do que Ele fez por nós. É um reconhecimento da ação divina na nossa vida. E muito do que nós temos como ritual, como por exemplo o batismo, a Eucaristia, que nós chamamos de ceia, são proclamações. O que nós estamos proclamando no batismo? Que morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele e estamos com Ele assentados nas alturas. O que nós estamos proclamando na Eucaristia? Que da mesma forma que Cristo se partiu e se derramou por nós, nós também estamos dispostos a nos partir e a nos derramar. Observe quantas e quantas vezes nós fazemos, principalmente a Eucaristia, de forma ritual, talvez até mesmo mística, sem compreender o significado. Lembremos-nos do texto de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto, quando ele fala sobre a ceia. Normalmente iniciamos o nosso momento da Eucaristia a partir do verso 23. Pois o que eu recebi do Senhor vos entreguei. Mas existe um contexto anterior nesse texto em relação à proclamação que é de suma importância para nós compreendermos o texto que é mais enfatizado nesta fala de Paulo, que é o momento do verso 28. O que ele fala a partir do verso 17 é de suma importância. Ele diz que não os louva, não os elogia em relação às reuniões deles. Pois as reuniões de vocês, ele falando aos irmãos da cidade, mais fazem mal do que bem. Esse contexto anterior, essa proclamação, ela lança luz ao verso 28. Ele retrata a situação que eles vivem no momento da reunião eucarística, que era uma reunião também chamada Festa do Amor, onde as ações desses irmãos, neste momento, não condiziam com o significado, com a proclamação da ceia em si. O entender o que significa o pão e o entender o que significa o vinho. Por isso ele diz, examine-se, pois, o homem. Examine-se para que você compreenda, para que você avalie a sua vida de proclamação. O que você tem proclamado nesses momentos condiz com o significado do momento? As pessoas chegavam mais cedo, comiam, bebiam, se embriagavam e não entendiam a proclamação. Se nos nossos momentos de proclamação, se nos nossos momentos proclamativos do significado da vida cristã, como por exemplo o momento da ceia, nós não conseguimos entender
o significado e a significância, como iremos proclamar de forma genuína a vida cristã? Nós, como proclamadores, nós temos a função de transmitir a mensagem do nosso Senhor. A nossa função como proclamadores, a nossa função como seguidores de Cristo, diz respeito a anunciar a fala de Cristo. Não podemos viver uma vida dicotômica, onde nós temos uma vida cristã à parte da nossa vida diária. Se morremos com Cristo, devemos viver com Cristo. Então, aproveitando essa fala de Paulo aos irmãos de Corinto, ainda que a nossa reflexão diz respeito especificamente ao que Paulo fala aos irmãos da cidade de Éfeso, aproveitando esse questionamento de Paulo, examine-se, pois, o homem, entendendo que a nossa vida é uma vida de proclamação, nós poderíamos dividir isso também em 3 pontos. Precisamos avaliar a nossa vida de proclamação, precisamos refletir sobre a nossa vida de proclamação e precisamos entender a responsabilidade da nossa vida de proclamação. Então, voltemos ao texto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Algo que eu conversei com os irmãos no domingo e diz respeito a muitos cristãos, possivelmente nominais, que buscam a Deus no final de semana para receber alguma bênção. Mas o que Paulo está falando aqui para os irmãos de Éfeso é que eles já haviam recebido todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Percebe? Precisamos entender quem nós somos para então proclamar genuinamente o que é uma vida seguindo Cristo. O proclamador, ele proclama essa vida que ele vive para se fortalecer, para edificar a igreja e para mostrar e para chamar outros para seguir a Cristo. Poderíamos dizer que discipulado é chamar outros, convidar outros para seguir a Cristo. Mas precisamos entender quem nós somos. Se não sabemos quem somos, como podemos proclamar de forma genuína? Ele continua no verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. A proclamação genuína, diária, está intimamente ligada com o entendimento de que nós, como igreja, carregamos um mistério, o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você se lembra da primeira pergunta do catecismo? Qual o nosso único consolo na vida e na morte? Que não pertencemos a nós mesmos. Esse texto afirma novamente isso. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E ele continua falando aos irmãos do motivo
desta alegria de estar dentro de um plano muito maior do que nós mesmos. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meus irmãos, uma vida de proclamação genuína leva em conta necessariamente quem nós somos e quem Deus é. Nesse sentido, nós precisamos dedicar a nossa vida auxiliando todos a entenderem a mensagem do Evangelho e a responder ao seu chamado ao arrependimento. Lembre-se que a proclamação de João Batista era exatamente essa: arrependam-se. O reino de Deus está próximo. A nossa proclamação em pleno século XXI é: arrependam-se, o reino de Deus está aqui. E a igreja é essa agência, essa entidade, esta ação e prática contínua do reino de Deus na terra. Eu costumo dizer que a igreja é o agente educador da humanidade. Mas como educar uma humanidade que está caída se a própria igreja não edifica a si mesma? Se no capítulo 2 Paulo enfatiza a questão da nova vida, no capítulo 3 ele defende o seu apostolado aos gentios, no capítulo 4 ele nos leva a uma reflexão, a uma avaliação da nossa responsabilidade como proclamadores. E possivelmente este é o capítulo mais emblemático que nós temos nessa carta, porque ele toca em assuntos que são cruciais à nossa vivência diária como proclamadores. Ele diz, no verso 1 do capítulo 4, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Lembre-se que uma vida de proclamação é uma vida de vocação. Qual que é o nosso único consolo na vida e na morte? Que não sou de mim mesmo. Reconhecendo que não sou de mim mesmo, eu tenho uma responsabilidade, como ele bem enfatiza, com um clamor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Percebe a responsabilidade de que alguém que se chama cristão, um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, ele tem um estilo de vida vocacionado. Esse estilo de vida vocacionado não é só para a liderança de uma comunidade. Todos aqueles que estão no corpo de Cristo são vocacionados. E é o que Paulo tenta transmitir aos irmãos de Éfeso sobre a responsabilidade que eles têm como pessoas vocacionadas. Rogo-lhes que vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Que vocação seria essa? Ele começa a descrever a partir do verso 11 do capítulo 4. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Sim, os santos. Os mesmos santos que ele chama no capítulo 1, aos santos e fiéis. E ele continua dizendo que para que o corpo de Cristo seja edificado
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Qual o propósito? Ele responde no verso 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza a sua parte, na medida que cada um realiza a sua função. Bom, se a nossa vida é uma vida proclamativa, se vivemos entre o ordinário e o extraordinário, é extraordinariamente maravilhoso que Deus tenha nos chamado. Porque Ele nos chamou ainda quando éramos pecadores. A graça salvífica de Cristo nos alcançou. E agora nós vivemos ordinariamente em busca de uma vida digna da vocação que nós recebemos. E a ordem, o ordinário que nós temos nas Escrituras, que nós temos especificamente nesse texto, é que precisamos viver de acordo com a vocação que nós recebemos. E essa vocação tem um propósito. Essa vocação é para que cheguemos juntos, eu e você, à maturidade, para que juntos alcancemos a medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças. Todas as vezes que você não vive de forma digna, de maneira digna, a vocação que você foi chamado, é como que você perpetuasse o corpo de Cristo, a infantilidade. Todos aqueles que negam a sua vocação, todos aqueles que não exercitam a sua vocação, contribuem para que as diversas comunidades de Cristo se mantenham infantis, sejam como crianças. Porque é exatamente isso que Paulo diz. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia de homens que induzem ao erro. Verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, lembre-se, avaliar a nossa vida de proclamação. Realmente eu estou vivendo uma vida de proclamação de quem eu represento? Refletir sobre essa vida de proclamação. Como que eu posso proclamar de forma mais genuína quem eu sou, quem eu represento? Entender a responsabilidade dessa vida de proclamação. Entendendo que temos uma vocação, que temos um chamado. Esse chamado é para todos. Todos têm a sua função no corpo de Cristo. E como uma conclusão prática sobre tudo isso que a gente falou, você precisa pensar sobre como você vai exercer essa sua vocação em nossa comunidade. Nós temos grupos de
crescimento integral, grupos de discipulado. Como você vai entender a sua vocação se você não se dispõe a participar desses diversos grupos? Este é um momento de reflexão. Ainda que não possamos estar presencialmente juntos, este é um momento de refletir sobre a nossa vocação, sobre como iremos contribuir de forma mais efetiva, vivendo de forma digna da vocação ao qual nós somos chamados, para que após este momento nós possamos realmente praticar uma vida cristã genuína. Espero que você pense a respeito de tudo isso que nós discutimos, de tudo isso que nós falamos. Reflita, ore sobre isso, converse com os pastores. Espero que o Senhor toque no seu coração, ilumine a sua vida, como espero também que Ele toque no meu coração, ilumine a minha vida, para que eu possa viver de forma digna da vocação que Ele nos chamou. Fique na paz.